dura mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Boa noite, irmãos. Nós estamos iniciando a segunda pregação do Salmo 33. Eu dei uma apostila para vocês com o conteúdo da nossa mensagem. Então procure seguir o máximo que você puder. O Salmo 33, ele é muito importante. Ele ensina como adorar a Deus de forma consciente, de forma espiritual, de forma racional. E nós vimos na vez passada que Deus tem a maneira certa de se adorar a Deus. Aqui no Salmo 33 nós temos as razões do que eu devo adorar a Deus e os meios para se adorar a Deus. Aí tem um gráfico que tem no centro adoração consciente a Deus pelas seguintes razões. Eu devo adorar a Deus por conta da sua bondade. Isso está nos versos 1 a 5. Eu devo adorar a Deus por conta do seu poder. Está nos versos 6 a 11. Eu devo adorar a Deus por sua providência, como Ele dá tudo o que eu preciso. Está nos versos 12 a 19. E por sua fidelidade. Deus merece confiança. Eu vou fazer uma leitura deste salmo e eu vou pedir, Joaquim, você faz uma leitura boa? Louvo ao Deus Criador. Salmo 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai o Senhor com harpa, cantai a Ele com um saltério de 10 cordas. Cantai um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia de bondade no Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo exército do Espírito da sua boca. Ele ajudou as águas do mar como um montão, pois os abismos em tesouros. Temam toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo, porque falam tudo, se mandou igual tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebrando os intentos dos povos. O conselho do sempre permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo em qual as escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Do lugar de sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Aquele que forma todo o coração de todos eles e contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem homem valente se livra pela muita força. O cavalo não garante a sua segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as almas da morte e para conservar a vida na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois Ele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como te esperamos.
Amém? Então nós vimos aí um salmo de adoração, um salmo de adoração, um salmo de louvor a Deus, pela sua bondade, pelo seu poder, pela sua providência e pela sua fidedignidade. Nós vimos que temos razões bíblicas suficientes para adorarmos a Deus com louvor alegre e exuberante. A bondade de Deus é o resultado natural de Deus, seu sumo bem, a fonte de todo o bem que existe. Assim também como Deus é a fonte de todo o poder. Tudo que supre a todos nós vem de Deus. Não há uma coisa boa que nós temos que não venha de Deus. E que Deus, com o seu poder, Ele está no controle de tudo, Ele providencia tudo e Deus é fiel. Então, nós vimos essa primeira parte, do 1 a 5, na mensagem passada. Nós vamos começar a partir do versículo 6, louvando a Deus pelo seu poder. O versículo 6 diz que pela palavra do Senhor foram criados os céus e todo o exército deles, pelo Espírito de sua boca. Ou seja, a minha atitude em relação a saber de que todas as coisas que eu vejo, que eu tenho, que eu contemplo, foram criadas por Deus. Então, qual é a minha atitude em saber de que todo esse universo, todo esse mundo foi criado por Deus? Aqui eu fiz uma tabela comparando as atitudes e percepções para se chegar ao conhecimento de Deus. Algumas pessoas, elas querem chegar a conhecer a Deus meramente pela razão. E aqui nós temos dois exemplos de pessoas que tentaram chegar ao conhecimento de Deus usando apenas o raciocínio. Um deles foi Pilatos. Perante Jesus Cristo, ele pergunta a Jesus Cristo o que é a verdade, ele quer razões. Descartes foi outro, um filósofo que é tido como um dos pais da modernidade, do racionalismo. Então ele achava que tudo tinha que passar pelo raciocínio. É dele a expressão penso, logo existo. Então, para um racionalista, as informações só devem ser recebidas se eu puder compreender, se eu puder explicar com a minha razão. E o que a razão não puder entender, o que eu não puder entender com o meu raciocínio, eu devo declarar superstição. Só que isso é uma tolice, porque tem muitas coisas que nós temos como fato e que nós não sabemos explicar pela razão. As próprias ciências exatas têm muitas coisas que nós sabemos que são daquele jeito, mas não sabemos explicar porque são daquele jeito. Então, a razão não é a única maneira de você conhecer as coisas. Já Tomé, quando disseram a ele que Jesus Cristo tinha ressuscitado, então ele usa o que é chamado em filosofia de empirismo, de empiria, da experiência. Eu só creio que Jesus ressuscitou se eu colocar o meu dedo, se eu ver. Então as informações válidas para um empirista é só se ele ver. Eu não vi Jesus andando sobre as águas, eu não vi Jesus andando sobre as águas, então eu não creio. Eu não vi Jesus ressurgindo. É outra coisa tola, porque um testemunho válido, autoritativo, vale tanto quanto uma experiência de laboratório. Isso é usado na investigação criminal. Testemunhos valem tanto quanto o que está no laboratório. Já uns, eles agem baseado no pragmatismo, que é aquilo de Judas.
como Jesus não fez o que ele queria, causar uma revolução política, então ele vende Jesus por 30 moedas para sair daquela aventura com Jesus Cristo, pelo menos com algum dinheiro, e deu errado para ele. Nós vivemos no que é chamado de era pós-moderna, e a era pós-moderna, o que vale é o lucro, o que vale é o que dá certo, as informações todas são de caráter prático, se funciona, se dá um resultado esperado, mesmo sem importar se aquilo é certo, se aquilo é errado. Já tem aquele que são acusados de ceticismo gnóstico. A palavra cético tem a ver com dúvida. O agnóstico é aquele que vive em dúvida. Ele nem diz que crê e não crê. As informações então são baseadas em dúvida, não em certeza. Ele diz, eu nem digo que Deus existe e nem que Deus não existe, para mim não interessa a resposta. Aí vem o ateísmo brabo, que é o chamado naturalismo ateu. As informações são apenas o que a matéria e o mundo natural oferece, tirando qualquer elemento sobrenatural, sem importar com os elementos da razão, da verdade, da moral, que estão acima do naturalismo e das leis naturais. Há inferências, há lógica, há evidências de muitas coisas que você não tira de mero arrazoado lógico. Então você viu aí os racionalistas como Pilatos e Descartes, os empiristas como Tomé e David Hume, os pragmáticos como Judas e os pós-modernos, os céticos e agnósticos, e temos uma lista grande, os naturalistas ateus. Porém, tem uma maneira de se aproximar de Deus. É a fé de Abraão, aquele que Deus chamou, deu instruções e ele creu e se aventurou por essa fé. As informações então são recebidas pela razão, não descarta a razão, não descarta a argumentação lógica, não descarta o que nós podemos aprender pelos sentidos, da visão, audição, cheiro, tato, olfato, não descarta testes de comprovação, e essa parte, a natureza pode nos revelar muita coisa sobre Deus, as ciências, porém existe uma revelação sobrenatural, a revelação bíblica. E essa revelação bíblica, ela é fundamental para se conhecer Deus, se conhecer o universo, o seu propósito. Agora, somente o Criador de algo merece louvor e adoração. Os imitadores e criadores de simulacros ou de coisas falsas, eles são piratas que enganam os faltos de senso. Por causa de sua racionalidade, de seus raciocínios enganosos, todo homem é indesculpável de não reconhecer a Deus como aquele único digno de adoração. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1, 18 a 20: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as coisas invisíveis de Deus, ou seja, para além dos sentidos, 5 sentidos físicos, e até aquelas que nós podemos apalpar com os sentidos físicos, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende claramente. Existe uma expressão prima facie, está na cara, está aí. Toda a criação, ela mostra que existe um Deus.
Desde a criação do mundo, claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Então a pergunta, Joaquim, a fé em Deus é uma fé válida ou é um engano da nossa cabeça? É preciso humildade para reconhecer que nós não conhecemos tudo sobre tudo. É, portanto, grande soberba não crer no Deus da Bíblia. Embora a fé bíblica não contradiga a razão, a fé bíblica é completamente plausível diante do universo que está posto. Claramente, ele diz, prima facie, está aí. Não tem como existir tudo isso sem um Criador inteligente e pessoal. Então, exige a humildade de uma criança. Em Mateus 18,3, Jesus disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, os ditos especialistas e cientistas e filósofos, eles se enchem de tanta arrogância, de tanta blindagem contra as evidências e provas de Deus, que se torna impossível eles crerem em Deus. Então Cristo está dizendo, se dispam dessas astúcias, dessas artimanhas, dessas falácias, se aproximem de Deus como uma criança e você vai conhecer Deus. Portanto, a fé da revelação bíblica tem se validado através dos tempos. A fé bíblica não é irracional, nem plausível e não é sem provas. Toda a natureza existe que exige um Deus como descrito na Bíblia. Salmo 19 diz que todo o universo é como se tivesse a assinatura de Deus. Romanos 1,19 diz que o homem é desculpável. A ressurreição de Cristo foi o evento mais comprovado da história da humanidade, pela quantidade de testemunhas. Porém, para os incrédulos, aqueles que não querem crer, todos os milagres e eventos sobrenaturais são insuficientes. Cristo fez mais milagres do que qualquer outro, mas não foram suficientes para tirar a incredulidade dos tolos, dos ateus. Portanto, o pecado fez o homem deixar de adorar o Criador e passou a adorar as criaturas, criando os ídolos e simulacros, porque o homem foi criado para adorar. Ou ele adora a Deus, ou adora coisas. Por isso que o coração humano é uma oficina de criação de ídolos. Em Romanos capítulo 1, 21 e 23, está escrito, porquanto tendo conhecido a Deus, ou seja, a Bíblia dá como fato de que Deus existe e que não precisa ser provado, porque está posto, está aí. Porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos, em suas logias, em suas filosofias, em suas falsas ciências, se desvaneceram, porque termina sempre em nada, toda argumentação contra Deus termina em nada, e o seu coração insensato, louco, se obscureceu, colapsou. Por isso que na pós-modernidade nós vemos a era da morte, da razão, da explicação, da verdade, é caos epistemológico, é vácuo dos sentidos e das verdades. E então Deus diz no versículo 23, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e quadrúpedes e répteis. No versículo 7, o salmista diz que ele, Deus, ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Aqui o salmista está dando exemplos de coisas prima facie que estão aí. Toda a ciência, inteligência e engenharia envolvida na existência dos mares, seus funcionamentos, os lençóis freáticos embaixo da terra e a própria vida marinha,
marinha, exige um criador pessoal. Então, por que os ateus, apesar de todas as evidências de um criador pessoal, um criador com propósito, com desígnio, com projeto, continuam a negar Deus e evidências sobre o mesmo? É porque acharam provas de que Deus não existe? Nunca, teriam de destruir todo o universo para poder destruir as provas de que Deus não existe. Então, a Bíblia dá explicação porque que o homem, antes de se converter, nascer de novo, não pode entender. A queda afetou todas as faculdades do homem, especialmente aquelas espirituais de ter contato com Deus. Por isso, o homem natural ou não regenerado, não nascido de novo, não consegue discernir a realidade posta sobre Deus. Está aí, mas ele nega. Está na cara dele e ele nega. 1 Coríntios 2:14, o apóstolo Paulo diz: ora, o homem natural, o que é o homem natural? É aquele que está do jeito que nasceu, não se converteu a Cristo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não importa quantos cursos, quantas especializações, quantos PhDs, quantos doutorados, quantos pós-doutorados ele faça, ele não compreende. Há um bloqueio, há uma cegueira. A Bíblia diz que o diabo cega o entendimento dos incrédulos. Cega o entendimento dos incrédulos. Para quê? Primeiramente diz que para eles parecem loucuras. Loucura. Que um Deus bom criou um mundo onde existe o mal. Porque eles não creem na escolha que o homem fez durante a queda. Eles não creem, para eles é loucura, que Deus, para salvar o homem, teve de morrer na cruz. No versículo 8, o salmista diz: tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do homem, a todos os moradores do mundo. Porque existem esses ateus que na sua soberba e arrogância, passando por cima de tudo que está posto na cara deles, diz que Deus não existe. Tem aqueles que são ateus parciais, são chamados de deístas, que creem que Deus criou o mundo, mas distanciou-se e não está interessado em julgar nada que acontece na terra. Deus criou o mundo como um relógio, colocou todo o mecanismo para funcionar sozinho, e não está interessado. Agora, por que é que eles fazem isso? Eles primeiramente têm de admitir que Deus existe. Eles são filósofos mais honestos, pensadores mais honestos. Eles não podem escapar da realidade de um criador pessoal que está na cara. Porém, querem se livrar de toda a responsabilidade moral de crer em um Deus moral que se interessa na terra. Aí eles inventam esse falso Deus chamado deísmo. Deus criou, mas não está interessado, deixou tudo aí. O Evangelho de João 3:19-20 nos mostra por que isso acontece. Cristo diz: a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É um problema moral, não é epistemológico, não é de saber, não é de conhecimento. Não é de alefeia, não é da verdade, tem nada a ver com verdade, com conhecimento, com epistemologia, tem a ver com moral. Eles não querem viver moralmente do jeito que um Criador, como o Deus moral da Bíblia exige. Então eles criam um Deus que não vai julgar ninguém. Versículo 20 está escrito no Evangelho de João: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então Jesus é luz, Deus é luz. De João não há treva nele nenhuma. Então ele não quer um Deus perto, ele nem se aproxima de Deus, e criou uma teologia filosófica que afasta Deus da criação. Isso se chama deísmo. São esses ateus parciais. O problema então do ateísmo não é um problema de conhecimento da verdade, mas um problema moral.
O bem que existe no universo diz que a sua causa é boa, que há um Deus moral e que ele vai pedir contas às suas criaturas. Salmo 19 nos diz que cada partícula desse universo clama pela existência de um Criador. E em Romanos 2, 14 a 15, Paulo diz que não só os elementos da criação inteligente, porém a consciência humana moral e inteligente exigem um Criador moral. O que está envolvido aí, o salmista percebe bem, é falta de temor a Deus. A falta de temor a Deus caracteriza esses ateus parciais e os ateus práticos. Quem são os ateus práticos? São aqueles que são religiosos em teoria, mas acham Deus irrelevante para a sua vida prática. Eles não se deixam regular realmente pela Bíblia. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 16, ele diz: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. O verso 9, o salmista diz: porque ele, quem Deus falou, e tudo se fez, mandou, e logo tudo apareceu. Então, pelo fato de que Deus falou, que Deus é um Deus que se comunica, que Ele fez tudo soberanamente, Ele fez e Ele falou com proposições, com palavras que dá para ser entendida até pelo doido. Então, ficou claro que o homem pode conhecer a Deus, e Deus o torna indesculpável de não crer nele. Chama seus argumentos de raciocínio nulos ou absurdos lógicos. Não crer em Deus é suicídio intelectual, moral e espiritual. Em Romanos 1:18, ele diz: são indesculpáveis. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou para que eles sejam inexcusáveis. E no capítulo 2:8 diz que eles são passíveis de terrível julgamento da parte de Deus. Eles deveriam temer a Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala como a ira de Deus se manifesta contra aqueles que são ateus declarados, que diz que Deus não existe, aqueles que são ateus parciais, como os deístas, que diz que Deus existe, mas é distante, não está interessado em nada da terra. Os ateus práticos da religião, que usam a religião para o seu benefício próprio, mas não se deixam regular pela revelação da Bíblia. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Deus disse que a eles espera indignação e ira da parte de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2:10-12 fala de juízo, que o juízo será terrível contra os que não amam a verdade. Esse é o fato, esse é o caso da nossa era pós-moderna. Eles mataram a verdade. Eles dizem que a verdade não interessa, interessa o momento, o imediatismo, o prazer. Então, olha o que é dito aqui: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, para haver salvação é preciso amar a verdade. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então esse homem, o homem foi feito para adorar a Deus e só funciona direito adorando a Ele. Deixar de adorar a Deus, já foi dito que faz mal ao homem em todos os sentidos. Só para você ter uma ideia, faz mal à saúde não crer em Deus. Você sabia disso, Zé? No livro A Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é inteligente, desse Daniel Goleman, olha o que ele diz:
Determinados tipos de emoção fazem mal à saúde num certo grau. Descobriu-se que pessoas que sofriam de ansiedade crônica, longos períodos de tristeza e pessimismo, incessante estresse ou desgosto, inarredável ceticismo ou desconfiança corriam risco dobrado de contrair doenças, incluindo asma, artrite, dores de cabeça, úlceras pépticas e males cardíacos. Quem está dizendo isso aqui é um cientista social, que nem religioso é. Quem não crê em Deus passa mal. No versículo 10 ele diz: o Senhor desfaz o conselho das nações, quebrando os intentos dos povos. Esse conselho aqui fala nos decretos das nações, nos intentos dos povos, as leis feitas pelos povos. E no versículo 10 e 11 é feito um contraste entre os decretos de Deus e os decretos do homem. No versículo 10, o salmista diz: o Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. No versículo 11 ele diz: o conselho do Senhor permanece para sempre. O que Deus decretou é o que vai permanecer. Os intentos do seu coração de geração em geração. Nós vivemos numa época que quer mudar a realidade via decreto. Quer decretar quem é homem, quem é mulher, quem não é. Qual é a diferença entre os decretos, conselhos dos homens e de Deus? Os decretos de Deus referem-se ao seu propósito ou determinação de fazer toda a sua vontade soberana em relação a tudo que vier a acontecer. Deus decretou e nada impede de acontecer. Já os decretos dos homens não são decretos, são desejos e propósito de fazer o que deseja fazer, tão somente se um monte de fatores cooperarem para isso. De modo que decretos pertencem só a Deus, a homem pertencem os desejos. Olha, o conselho do Senhor permanece para sempre. Por exemplo, os decretos de Deus quanto à nossa salvação. Em Efésios 3:11 diz que os decretos de Deus quanto à nossa salvação são eternos. Não há margem para contingência ou improviso. Olha o que diz Efésios 3:11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, em Cristo. Os decretos de Deus são inescapáveis. Deus decretou que vai chover ira em cima dos maus, dos perversos, dos ímpios, dos ateus, porque os ateus são responsáveis por grande miséria nesse mundo. Em Atos 2:23 diz: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho ou decreto e presciência de Deus, tornando-o vós um crucificaste, o mataste pelas mãos de injustos. Ou seja, a morte de Cristo foi decretada por Deus para salvar a humanidade. Eles só mataram Cristo porque Deus decretou que assim fosse. Em Romanos 8:28-30, há os decretos que garantem a completa e eterna salvação do crente. Olha o que o apóstolo Paulo diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que tantos conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, ou seja, marcou o destino, fixou o destino, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, esses decretos de Deus não dependem do humor dos homens, do querer dos homens, mas sim do querer de Deus. Em Efésios 1:9 diz que esses decretos de Deus são orientados pela sua vontade, prazer e glória. O texto diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, o seu bel prazer que propuseram em si mesmo. Então nós vimos aí a glória de Deus. Deus deve ser glorificado por conta
do seu poder. Deus deve ser glorificado pela sua providência, como Ele cuida de nós. Olha que o salmista diz no versículo 12: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Pergunto, o que é a providência de Deus em nossas vidas? A providência de Deus é a previsão, a provisão, o cuidado e o controle de Deus em tudo que já aconteceu, acontece ou poderá vir a acontecer. O que é a providência de Deus? Em Romanos 8:28, diz que Deus faz tudo cooperar juntamente para o bem dos salvos. Lá diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados por seu decreto. Deus faz tudo cooperar, isso é a providência divina. No verso 13 diz, o Senhor olha desde os céus e está Ele. Deus está vendo a todos os filhos dos homens. Então, exemplos de como Deus está olhando, Deus está no controle de tudo que está acontecendo e que Deus tem um cuidado especial pelo crente. Por exemplo, José passou por muitos males, mas Deus protegeu José e no final da vida dele, os irmãos viram que tinha feito mal para ele e foram pedir a ele que não se vingasse deles. E José então disse, vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Para salvar o povo de Israel, para mostrar o seu poder e livrar o povo de Israel, ele envergonhou aquele soberbo faraó. Romanos 9,17 diz, porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Ciro usou esse rei, Deus usou esse rei para cumprir suas promessas com o seu povo. Isso aqui é um texto muito importante. Assim diz o Senhor teu Deus, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra para mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras, enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo funda-te. Ele anuncia aqui a vida de Ciro, 200 anos, que o povo ia ser castigado, 70 anos na Babilônia, mas 70 anos depois Ciro faria eles voltarem. Você nota Deus trabalhando os olhos dele sobre tudo. Esté foi elevada a rainha para cumprir esse propósito. Versículo 14, o salmista diz, da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ou seja, Deus contempla e controla tudo. Todos os indivíduos são moradores da terra. Você tem a referência na apostila. Tudo que ocorre na natureza, Ele contempla cada bichinho, cada animal, até as menores coisas não escapam à sua atenção. Versículo 15. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Versículo 16. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem um homem valente se livra pela sua força. Ou seja, os reis e as nações são nada. Ele diz que os príncipes pesam menos do que o pozinho que se junta no prato de uma balança. No versículo 17 ele diz, o cavalo é vão, é inútil para a segurança, não livra a ninguém com a sua grande força. A Bíblia exorta contra o pecado de presunção. O rei que tinha muitos cavalos, ele achava que tinha guerra ganha. Porém,
se o Senhor quiser que a coisa vai. Tiago 4, 13 e 16 fala dos presunçosos que fazem planos sem levar Deus em conta. Dizem lá em Tiago 4, 13 a 16: Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a nossa vida, é um vapor que aparece por pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que devia dizer, se o Senhor quiser, o que é que deve ser dito? Em relação ao futuro, se o Senhor quiser, repita comigo, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso aqui. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória como esta é maligna. Versículo 18 diz que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, tem um trato especial para quem crê em Deus, crê em Cristo, sobre os que esperam a sua misericórdia. Confiar que Deus está conosco para nos livrar do mal, nos protege de murmurar e reclamar, viver reclamando na vida. A murmuração é falta de temor e de respeito por Deus e sua vontade em nossas vidas. Mostra insatisfação com o seu governo. E o povo de Israel, a geração que murmurava, morreu no deserto. Versículo 19: para livrar sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Ou seja, saber que Deus está nos olhando e zelando por nós, nos ajuda a não ficar amargurados e a cultivar o contentamento. Conhecer a providência de Deus para nós ajuda a nossa alegria, desenvolve em nós um espírito de contentamento, de compaixão. A quarta parte, o louvor a Deus por sua fidedignidade, ou seja, a confiança real em Deus somente. Olha o que ele diz no versículo 20: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Ou seja, o crente fiel, ele só espera em Deus, porque Deus, ele sabe que é fidedigno, merece confiança. O salmista diz que o Senhor é o objeto da sua espera e confiança. O Senhor é para ele auxílio e escudo, ou seja, proteção. E aqui entra a importância do nome de Deus. No versículo 21, o salmista diz: porque nele, em Deus, se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. O nome de Deus revela o seu caráter e a sua personalidade. Então, a pergunta: o que é que os nomes de Deus significam e por que podemos confiar nesse nome? Há uma diferença. No Ocidente, o nome é apenas um título. Os pais dão qualquer nome a uma pessoa, não significa nada, mas no Oriente o nome era importante. O nome, ele mostrava o caráter da pessoa, quem era a pessoa. Então, através desse salmo, Deus se apresenta especialmente como Jeová, ou Javé, ou Yahué. Javé é a melhor tradução que Jeová, que significa eu sou o que sou, eu sou o único, eu sou independente, eu sou autossuficiente, eu sou o eterno. Conclusão: alguns compostos do nome de Javé, ou de Jeová, no Velho Testamento, que mostra que nós podemos confiar em Deus. Um dos nomes de Deus no Velho Testamento é Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. É aquele que vai suprir tudo o que eu realmente necessitar. Outro nome é Jeová Rafá, o Senhor que cura, que sara. Jeová sabe que o Senhor é a nossa justiça. Se eu preciso de justiça, é Deus que vai dar. Jeová Chamar, ou Samar, o Senhor está aqui, o Senhor está presente, eu não estou só. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Yahvé Sabaote, o Jeová Kadesh, ou Kadisque, o Senhor que santifica. E Jeová Shalom, o Jeová é paz. No versículo 22 ele termina: seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Então, nomes de Deus
Novo Testamento usados para Jesus. Yeshua, a palavra Jesus, significa Jeová é Salvador. Todas aquelas coisas que eram atribuídas a Jeová no Velho Testamento, aquele que provê, aquele que cura, aquele que é a justiça, aquele que está presente, aquele que é a paz, aquele que é o Senhor dos exércitos para nos defender, aquele que nos santifica. O anjo disse: olha, esse menino aí Javé é Salvador ou salvação. Outro nome é Christos, ou Messias, ou ungido. Aquele único ungido para ser o Salvador. Kyrios, o Senhor, o Mestre. E Soter, Salvador. Então você percebe porque as razões que nós temos para adorar a Deus. Adorar a Deus pela sua bondade. Não tem ninguém tão bom quanto Deus. Adorar a Deus pelo seu poder. Ele tem o controle de tudo. Ele já tem tudo decretado, até os decretos do que ele vai fazer e do que ele permite que o homem faça ou que ele não vai permitir que o homem faça. Então, seu poder, por sua providência, ele faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem e louvá-lo por sua confiabilidade, por sua fidedignidade. Deus diz que Ele vai chegar junto. Se eu confiar nele, se eu crer nele, se a minha fé for genuína, eu vou ver grandes maravilhas. Eu vou ver a operação magnífica, soberana de Deus na minha vida. Eu vou ver Ele fazendo todas as coisas cooperarem para o meu bem. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui, por essa mensagem. Obrigado, Senhor Deus, por tua bondade, pelo teu poder, pela tua providência e pela tua fidedignidade. Obrigado por Jesus Cristo, que é tudo isso. Em nome de Jesus oramos. Amém. Boa noite. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra e os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha Senhor,